E o Corinthians virou alvo de mais uma investigação. A suspeita agora é de desvio de materiais. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também sobre o futuro de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo. Eles permanecem para 2026? Conto também que na Argentina há jornalista garantindo que o Racing deu sorte de enfrentar o Flamengo e não o Estudiantes nas semifinais da Libertadores da América. Para completar, Gabigol enchendo a bola do Cruzeiro às vésperas de jogo contra o Fla. Falo também sobre o Palmeiras perdendo o titular importante nessa temporada de 2025. Para completar, o movimento de clubes brasileiros contra o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Santos projetando sua casa enquanto a Vila Belmiro passar por reforma. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que a Portuguesa anunciou seu novo técnico, Fábio Mathias, 46 anos de idade, aquele mesmo que passou recentemente por Botafogo e Juventude. Fábio Mathias tem experiência na base, tendo sido campeão brasileiro sub-20 da Copa São Paulo pelo Internacional. O contrato entre Lusa e Fábio Mathias só se encerra depois do Campeonato Paulista de 2027. Bora falar também que o Internacional parece ter uma das possibilidades para Rafael Carioca, pelo menos aqui a imprensa gaúcha publica nessa terça-feira. Rafael Carioca, que está livre no mercado desde que rescindiu seu contrato lá no futebol mexicano. Entrei em contato com o Rafael nessa terça-feira e ele garantiu que até agora não há nada próximo de fechar. Vale a lembrança de que ele só vai poder atuar em 2026. Quero te atualizar agora sobre as possibilidades para o novo calendário do futebol brasileiro que será anunciado nessa quarta-feira pela CBF. A maior novidade deve ficar para a Copa do Brasil, que terá 5 fases, com jogos apenas de ida. Acabou aquela história de mata-mata com jogos de ida e volta. Somente as fases de oitavas, quartas e semifinal devem ter jogos de ida e volta, com uma observação importante. A final também deve ser disputada em jogo único com campo neutro. CBF também prepara uma série de outras mexidas. A ideia é que o Campeonato Brasileiro comece antes, na comparação com o que aconteceu em 2025. Você vai lembrar que o Brasileirão dessa temporada teve início em 29 de março. Só para arrematar, existe a possibilidade de campeonatos estaduais coincidirem na sua fase final com o início do Campeonato Brasileiro. Os estaduais tiveram uma redução de 16 para apenas 11 datas. Preciso falar agora sobre o Santos para te contar sobre os planos do presidente Marcelo Teixeira em relação à nova Vila Belmiro. O projeto do estádio está praticamente concretizado, a ideia, a intenção é de que exista o anúncio da obra, da construção a partir do dia 12 de outubro. O Santos quer anunciar a assinatura do contrato com a W Torre nos próximos dias. E a partir daí começam todas as especulações. De onde é que o Santos vai jogar durante o período de quase 3 anos de obras? Uma das possibilidades mais estudadas nesse momento é o Pacaembu, apesar do gramado sintético. O Neymar é radicalmente contrário a jogar em campos de grama não natural. Importante registrar que o Santos só deve começar a mandar partidas fora da Vila Belmiro a partir do segundo semestre de 2026. A obra na Vila deve demandar mais um tempo, até porque o Peixe pretende vender antes cadeiras cativas e camarotes para trazer mais dinheiro e iniciar essa obra com grana em caixa. Só para arrematar em relação ao Santos, Peixe que melhorou de produção desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda, mas ainda corre riscos na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Quero falar agora sobre um movimento que tem crescido e contado com a participação de cada vez mais clubes contra o Flamengo. O motivo? Rubro-negro foi na semana passada a justiça bloqueando as cotas relacionadas à Libra, direitos de transmissão do mês de setembro. Todos os 9 integrantes da Série A que fazem parte da Libra, não receberam as receitas referentes ao mês de setembro de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Tudo porque o Flamengo é contrário à divisão da grana e procurou a justiça bloqueando esse dinheiro. Foram 77 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres desses 9 clubes, incluindo o Flamengo. Se essa decisão se mantiver até dezembro, 230 milhões de reais deixam de cair nos cofres desses times, e é por conta disso que várias equipes da Série A que integram a Libra e até da LFU começam a se movimentar pensando em ideias para prejudicar o Flamengo. Tudo por conta dessa posição extremamente arbitrária do presidente BAP. Vale a lembrança de que o antecessor dele, o Rodolfo Landim, havia assinado acordo com a Libra, prevendo uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais de receita por temporada do rubro-negro.
Só para arrematar, não tenho ainda ideia do que pode ser feito para tentar prejudicar o Flamengo. Assim que tiver qualquer novidade, já conto para vocês. Beleza? Quero falar agora sobre o Cruzeiro que enfrenta o Flamengo na próxima quinta-feira, 19h30, no Maracanã. Jogo super importante e Gabigol, às vésperas dessa decisão, decidiu fazer um afago no torcedor cruzeirense. Gabi tem uma história muito grande com o Flamengo e já foi acusado por torcedores do Cruzeiro de não fazer, de continuar demonstrando carinho e afeto pelo seu ex-clube. Pois bem, o Gabigol foi às suas redes sociais e escreveu "Maior de Minas", fazendo referência ao Cruzeiro para a alegria do torcedor da Raposa. Cruzeiro que no jogo de ida do Campeonato Brasileiro venceu o Flamengo por 2-1 com um gol de Gabigol. Só para registrar, a segunda vez que o Gabigol enfrenta o Flamengo desde que deixou o rubro-negro, a primeira jogando no Maracanã. O reencontro com a torcida promete ser bastante interessante, embora, imaginemos, o Gabigol deva começar o jogo na condição de reserva. Por que o jogo é tão importante para o Cruzeiro? Hoje a Raposa aparece 4 pontos atrás do Flamengo com o jogo a mais. Se o Flamengo vencer, ele abre 7 pontos, ainda com a possibilidade de aumentar essa distância para 10. E aí dá para dizer que as chances de título do Cruzeiro vão ficar bem pequenas. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que perdeu um titular até o fim da temporada. Lucas Evangelista, 30 anos de idade, vinha jogando muita bola, especialmente desde a Copa do Mundo de Clubes, vai precisar passar por cirurgia. Ele teve um problema no músculo, o tendão da coxa direita rompeu. E aí a necessidade de uma intervenção cirúrgica, período de recuperação de 3 a 6 meses, está completamente descartada a possibilidade de o Evangelista voltar a jogar em 2025 pelo Palmeiras. Atleta que desde que foi comprado do Red Bull Bragantino esteve em campo em 35 jogos, com 2 gols e 3 assistências. As opções para o Abel Ferreira: ele pode, por exemplo, recuar o Andréas Pereira para fazer a função do segundo volante, tendo Rafael Veiga ou Maurício como meias atacantes, ou então manter o Andréas Pereira um pouco mais à frente e formar uma dupla de volantes, por exemplo, com M. Martínez e também Aníbal Moreno. Se você fosse técnico do Palmeiras, qual seria a sua solução? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só para arrematar, registrar que a última parcial divulgada pelo Palmeiras em relação à venda de ingressos apontava 25 mil entradas asseguradas para o confronto contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira, 19 horas, no Allianz Parque. Hora de falar sobre o Corinthians com investigações e suspeitas de desvios. E a questão envolve materiais oferecidos pela Nike. O Corinthians tem, por contrato, direito a 4 milhões de reais em peças fornecidas pela Nike por temporada. Só que antes mesmo de Augusto Melo deixar a presidência, vítima de um impeachment, o Corinthians já havia estourado essa cota anual. Diante desse cenário, abriu-se internamente uma investigação para entender o que aconteceu, como é que esses 4 milhões de reais fornecidos em produtos desapareceram ainda no primeiro semestre. A suspeita de desvio de peças e abuso de poder. Tem muito torcedor do Corinthians identificando materiais que seriam do clube vendidos por influenciadores e torcedores do Corinthians nas redes sociais, o que constitui um crime. E a ideia é descobrir como essas peças que pertenciam ao Corinthians acabaram saindo do clube, sem que o Corinthians tivesse qualquer receita ou controle em cima delas. Só para completar, é importante lembrar que em maio, o Timão chegou a registrar um boletim de ocorrência após descobrir que as câmeras da sala de estoque estavam ligadas, mas não transmitiam imagens no sistema interno. O que você pensa sobre mais essa situação envolvendo o Corinthians? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Flamengo versus Racing, confronto de Libertadores fase semifinal. Pois bem, na Argentina, há um comentarista da ESPN de lá afirmando que o Racing deu sorte de enfrentar o Flamengo e não o Estudiantes, o que me parece um grande contrassenso. Hoje o Flamengo surge como o maior bicho-papão do futebol sul-americano. Flamengo e Palmeiras têm tido esse status, né? Pois bem, estava rolando um debate lá na ESPN na Argentina e passaram a bola para esse comentarista. E ele disse que, vou ler basicamente o que ele disse. O Racing tem que festejar que passou o Flamengo e não o Estudiantes, que é uma equipe bravíssima. Jogadores do Flamengo estavam caminhando. Se lembram de piscina, salmão, freezer. A avaliação dele é de que o atual elenco do Flamengo já não tem tanta raça, tanta garra, tanta dedicação, por serem jogadores muito bem de vida e que já não tem a necessidade de correr atrás do prato de comida, ao contrário do Estudiantes. Por isso, a avaliação desse comentarista da ESPN na Argentina de que o Racing vai ter vida mais fácil na semifinal da Libertadores da América. Essa
expressão, essa declaração pode ser usada pelo Felipe Luiz como uma forma de motivar os atletas. Flamengo que passou pelo Estudiantes com muito mais de dificuldade do que eu imaginava, depois de um primeiro tempo espetacular no Maracanã, em que o Flamengo abre 2-0 e cria oportunidades para 3, 4, 5 gols, toma o gol no finalzinho, vence por 2-1, perde na Argentina por 1-0 e acaba nos pênaltis garantindo a sua classificação. Só para completar, contar que o Felipe Luiz completou nessa terça-feira 1 ano à frente do time profissional do Fla, algo que tem se tornado cada vez menos comum. Técnicos longevos, desde Jorge Jesus, o Flamengo não tinha um técnico há tanto tempo no clube. O Felipe Luiz disse, abre aspas, muito feliz por essa marca, tudo o que eu vivi nesse clube foi muito especial, momentos muito bons que ficarão marcados para sempre. Bora fechar o vídeo para te contar se existe chance de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo não ficarem no tricolor para 2026. Primeiro contar que esse trio somado custa mais de 5 milhões de reais por mês ao São Paulo. Conta é a seguinte, o Oscar ganha 2 milhões e 300 mil mensais, o Lucas Moura ganha 1 milhão e 800 mil, enquanto o Luiz Gustavo ganha 700 mil por mês. Você soma tudo isso e chega a 4 milhões e 800 mil. Mas com impostos, essa cifra ultrapassa com folga os 5 milhões e chega perto dos 6 milhões de reais. Pois bem, esse trio veterano, do Oscar com 34 anos, Lucas Moura com 33 e do Luiz Gustavo com 38, não se colocou à disposição para as partidas mais importantes da Libertadores da América, confrontos contra a LDU. Aí você vai lembrar, Nicola, mas o Lucas Moura entrou nos minutos finais do jogo contra a LDU no Morumbi. Verdade, mas aí a eliminação já estava praticamente sacramentada, derrota por 2-0 na ida, derrota parcial por 1-0 naquele momento dentro de casa. Importante registrar que o Oscar tem contrato até dezembro de 2027 e disputou até aqui apenas 40% dos jogos no ano que o São Paulo fez. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e disputou apenas 37% das partidas no ano. Já Luiz Gustavo, que tem contrato até o fim dessa temporada, registrou apenas 4% de aparições nas partidas do tricolor. Luiz Gustavo jogou 2 jogos, teve uma embolia pulmonar e não conseguiu se colocar mais à disposição. Só para arrematar e completar, hoje o São Paulo não cogita abrir mão do Lucas Moura e do Oscar para a próxima temporada. O Luiz Gustavo não deve ter seu contrato renovado. A renovação do elenco vai passar por outros nomes do que não essas duas estrelas muito ligadas ao São Paulo. Se eu sou dirigente do Tricolor, procuraria ambos e tentaria usar até dessa identificação que eles têm com o São Paulo para pedir que pelo menos na próxima temporada eles aceitassem uma redução do salário. Afinal de contas, entregaram muito pouco por tudo que custam ao longo da temporada de 2025. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!